180 graus. Eu sou o André, aqui estamos juntos no 180 graus, a virada da sua vida. E Suzy, você já ouviu essa frase, independência ou morte? Eu? É. Eu acho que eu não estudei história direito. Sério? Ah, gente, claro, né? Aham. Aprendida pelo imperador Dom Pedro I, né? Sim, Quando ele foi proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal. É né? verdade. Aliás, lendo história, estudando. Isso é bom, isso O é importante. desejo de independência parece um negócio bem antigo, não é verdade, Sayão? Pois é, Suzy, olha, a verdade é essa mesmo. Parece que o ser humano tem uma vontade de independência já faz muito tempo, né? Principalmente quando ele é jovem e adolescente. Opa! Aí. Mas até que a gente tem que entender que essa ideia de independência, de certa forma, né, não é um desejo negativo. Tem a ver com a ideia de liberdade. Quem que não quer proclamar sua independência da opressão, da escravidão, do domínio perverso, né, como aconteceu, né, na história de muitas nações aí que sofreram num processo de colonialismo e buscaram a sua independência. A gente que está aqui nessa nossa realidade do continente das Américas, né, sabe muito bem o que significa isso, né? O problema é que nem toda independência faz bem à saúde. Traz problemas. Quando a gente quer ser independente, igual um nenê que quer ser independente da sua mãe, né, antes de completar 6 meses de idade, É complicado. não dá certo. Então, quando o ser humano quer ser independente de Deus, aí não dá, a coisa complica, isso vai trazer muita confusão e você precisa saber mais sobre isso hoje aqui no 180 graus, portanto, preste atenção. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre independência perigosa. Olha, a gente já falou aí sobre o começo da história do livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. E aí a gente viu que Deus criou o homem para dominar, só que aí o homem desobedeceu e depois que ele desobedeceu, ele saiu lá daquele, devia ser maravilhoso jardim do Éden, e aí foi só confusão, né? O primeiro homicídio, Sayão, já acontece dentro da primeira família, né, Suzy? É verdade. isso, hein? Caim, por inveja, matou o próprio irmão Abel. Aí ele se torna amaldiçoado e a Bíblia diz que ele se afasta totalmente de Deus e funda a primeira cidade, Enoque. Interessante que a primeira cidade tem a ver com o afastamento do homem de Deus, não é, Sayão? É verdade, André. E é impressionante isso, né? O pessoal que vem, né, depois de Caim, vai criando uma sociedade, uma geração muito Terrível, complicada, né? difícil, né? E a gente vai ver que a Bíblia vai mostrando que essa sociedade, esse grupo de pessoas assim que vão nesse caminho de independência de Deus, nesse ambiente, olha só o que aconteceu. A violência cresceu, as coisas começaram a ir de mal a pior, e olha o que a gente descobre. É o caminho errado quando o homem, o ser humano, quer tomar o lugar de Deus. Ele começa a querer desenvolver um domínio, lembra do domínio que a gente falou, né, Sim, recentemente? sim. Pois é, só que esse domínio indevido, e aí ele não segue o chamado do domínio responsável de Deus, e aí a coisa começa a se complicar tremendamente. O homem deveria agir como um representante de Deus, assim colocando, né, de modo concreto o domínio de Deus, mas não foi isso que aconteceu. A coisa se complicou. A cidade de Caim é o símbolo da independência perigosa. A coisa foi difícil, não foi, Suzy? Que Foi coisa demais, complicada. né? Eu tô pensando aqui em pular. Pode sair correndo. Tem algum jeito? Mas foi complicado mesmo. A coisa ficou tão feia que entrou num caminho sem volta, né? É mesmo. Aliás, a humanidade ficou tão violenta, tão ruim, assim, tão complicada, que Deus resolveu destruir, né, através do dilúvio.
Mas pra Complicado, ele tomar né? uma decisão como essa, Com tem que ter ficado. certeza. O bicho deve ter ficado. Tava O muito bicho ruim, pegou. né? O bicho Pegou deve ter mesmo. pegado. E depois disso aí, só sobrou Noé para contar a história. Aí, quando você pensa, fala assim, agora tá tudo resolvido, vamos recomeçar, tá tudo bem. Aí chega o filho de Noé, desrespeita e os seus descendentes se afastam de novo de Deus. Saião, que coisa, né? Terrível, Suzy. Negócio complicado, a coisa aí. Aliás, esse começo de Gênesis, né, depois da criação, a gente só lê história difícil de digerir, né? É interessante, sim, você estava falando nessa descendência problemática que vai surgir depois aí do dilúvio, surge um indivíduo chamado Nimrod. Opa, como é que é o nome aí? Nimrod. Nimrod. Que nome, né? Pra filho, talvez, né? Pois é, não sei, talvez ele ficou traumatizado com o nome, né? A Bíblia diz que ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Aliás, a primeira vez que a própria palavra, né, ligado a rei, reinado, é usada na Bíblia, aparece ali. A história dele aparece lá em Gênesis, capítulo 10, né? A gente pode ler, é um pedaço curtinho, de 8 até o versículo 10. Ele fundou o primeiro grande império lá na região da Mesopotâmia. Quem quer dar uma olhada e conferir, é onde hoje está a região do Iraque, né? E olha que coisa interessante, né? A própria arqueologia já encontrou muitas provas dessas cidades grandes, enormes, Mesmo? antigas, né, que foram encontradas lá dos antigos sumérios, né, os acadianos, babilônios, assírios. É um negócio bem legal. É interessante que até tem cidade que é mencionada na Bíblia parecida com esse acadiano, né? Que é Acádia, né? Acádia, exatamente. Então é muito interessante e mostra como é que isso fazia parte de um reino. É interessante como é que essas coisas acabaram sendo encontradas e a gente vai ver como esse caminho de um reinado independente trouxe problemas e encaminhou o homem numa direção complicada. Acompanhe, porque vai ser muito importante para o nosso conhecimento a respeito daquilo que a gente chama do reinado de Deus. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Bom, Sayão, você falou aí a respeito desse Nimrod aí, esse rei, essas cidades aí, esse grande império. Enrolando, né? Até enrola falar o nome. a língua. Mas a verdade é que a gente, quando vai estudar a história desses reinos, desses impérios, como eles eram cruéis. É verdade. Como eles eram terríveis, assim, só a própria religião deles a coisa já fica muito complicada, era uma coisa assim muito esquisita. Existia muita perversidade, já naquela época tinha injustiça demais, né? O pessoal precisava fazer códigos ali para tentar controlar, porque a sociedade era muito perversa, né? E com certeza a razão para esses reinos daquela região da Mesopotâmia serem tão complicados é o afastamento de Deus, né? É eles estarem completamente fora dos planos e do domínio que Deus precisa exercer para a gente ter ordem, não é verdade, Suzy? É verdade. Gente, tô ouvindo aqui, eu tô ficando desesperada. Calma, né? Suzy. Mas essa injustiça, essa opressão, essa violência, tudo isso do mundo, até hoje a gente vê muito, né? Só existem porque o homem resolveu viver afastado de Deus, dar as costas para Deus, simplesmente falar assim, o senhor fica lá no banco que eu que vou jogar aqui, né? Então deixou Deus de lado e proclamou a independência, não é verdade? Sim. E até hoje é o que existe, é o resultado aí que a gente vê na sociedade, essa complicação toda. Essa independência é muito perigosa, não é, Sayão? É, Suzy, inclusive eu vou mudar a coisa aqui, a gente descobre que é independência e morte, não é independência ou morte. A coisa complicou e complicou muito, e a gente agora começa a entender, né, aquilo que vocês estavam sinalizando. Olha só, né? O homem resolveu exercer o domínio independente de Deus. Na verdade, ele quis ser Deus e quis dominar. Quando isso acontece, a gente viu a construção
de sociedades apavorantes. É legal, né? A gente vê negócio de arqueologia, você vai ver lá os zigurates, as pirâmides, todas aquelas construções. Aquela história é bonita pelo lado da arquitetura, mas é assustadora pelo lado como a sociedade tinha sua estrutura. Porque o pessoal era escravo, né? Era morto assim, sem mais nem menos. Não tinha valor para a vida humana. Não tinha valor, a injustiça, a maldade, é um negócio tão terrível. A gente vai descobrir o caminho terrível e absolutamente assustador dessa independência perigosa que gerou esse mundo onde os mais fracos tentam respirar para sobreviver no mundo quando a dominação é destruidora e realmente provoca uma situação de caos. O que é tão interessante? Quando a gente fala em Jesus, fala em Deus, encontro, né, com Cristo, a nossa vida espiritual, a gente pensa que é um negócio assim mais pessoal, mas isso é muito mais profundo, porque tem a ver com o projeto que a gente estava falando, desse reinado de Deus, que é um reinado que vai confrontar essa sociedade de injustiça, de domínio, de perversidade, porque olha, eu vou falar sério para vocês. Opa. Vocês prestem atenção. Vocês pensam que esse negócio acabou? No mundo de hoje, a maior parte da humanidade, eu vou dizer, vive debaixo de opressão, de injustiça, de maldade, de uma situação de domínio perverso que só vai ter realmente o seu fim quando essa independência perigosa desaparecer e o homem se submeter a Deus e ele dominar plenamente, trazendo o seu reino sobre a terra. Vamos trabalhar para isso e vamos orar pedindo que Deus traga a realidade do seu reino na hora certa para esse mundo. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Gênesis capítulo 10, versículo 8 e versículo 10. Aqui no 180 graus a gente aprende que quando a coisa é relacionamento com Deus, é dependência para ter vida. Nós fomos criados para dependermos de Deus. A gente não pode cortar os nossos laços de Deus, porque quando a gente corta os nossos laços de Deus, aí a coisa complica muito. Eu sou o André e olha, essa história tá interessante. Você não pode perder a próxima. É isso aí, aqui é a Suzy no 180 graus se despedindo. E cuidado, hein? Essa independência é perigosa. Dependa de Deus, porque isso traz vida. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Saião. Como nós pudemos aprender hoje, nada é mais perigoso e terrível do que buscar afastamento de Deus, essa terrível independência. Afinal de contas, essa independência é a mãe da opressão e de toda violência. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.